Amados, vocês se lembram, na último ensino doutrinário, nós falamos sobre essas características dos homens dos fins dos tempos trabalhosos a que se refere o apóstolo São Paulo. Nos últimos dias haverá tempos trabalhosos. Aí ele dá essas características, não é? Essas qualidades das pessoas, dos homens do mundo, dos homens, naturalmente, dos homens sem Deus. Então nós vimos na sexta duas dessas qualidades, são 19. A primeira foi amantes de si mesmos e a segunda, avarentos, nós já vimos. Hoje vamos comentar mais algumas dessas características, não é? A terceira característica é presunçosos. Homens presunçosos. O que quer dizer isso? Presunçoso, irmão, quer dizer aquele que se julga melhor que os outros, mais capaz, mais inteligente, entendeu? São presunçosos. E tem pessoas assim no mundo, muitas pessoas desse jeito, meus irmãos, e às vezes até na igreja do Senhor, até na casa do Senhor, há gente desse tipo. Pessoas presunçosas, pessoas que se julgam mais que os outros, são mais santos que os outros, entendeu? Você já viu esse tipo de gente? Eu já. Já ouvi esse tipo de gente, que se julga mais santo que os outros, porque falam línguas, né? Ou porque tem o dom de profecia, tem dons, ou que sabe pregar, então se julgam. Havia um pregador no Rio Grande do Norte que dizia: ninguém prega melhor do que eu. Ô irmãos, quem pode dizer uma coisa dessa, não é? Isso não é uma atitude correta para um cristão. Outros não dizem, não expressam verbalmente, mas demonstram isso. Demonstram isso, quer dizer, pessoas presunçosas, exibidas, que se julgam mais do que os outros, se julgam grandes demais. Cuidado com isso, Deus não se agrada de pessoas com esse tipo de comportamento. Deus não se agrada desse tipo de pessoa, tá bom? Então são presunçosos. A quarta qualidade, irmão, a quarta qualidade é soberbos. Homens soberbos. Soberbo é sinônimo de orgulhoso, de arrogante, entendeu? Vamos ler lá em Provérbios 15, 33. Abra aí a sua Bíblia. Peça a Juscelino que deu uma tomada, mostra aí os irmãos na nave, né? De vez em quando mostra aí para eu saber que eles estão acompanhando. Provérbios 15. Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33, meus irmãos. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Que coisa, não é? Diante da honra vai a humildade. Não é? Então, diante da honra vai a humildade. Está entendendo, meu irmão? Então, a honra é para o humilde, não é para o soberbo, não é para o orgulhoso, não é para o arrogante, não é para o presunçoso, não.
Diante da honra vai a humildade. Você pode ler comigo Provérbio 18, 12 também. Mais umas 2 páginas aí à frente. 18 e 12. Ó, 18 e 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Você está entendendo? Então Deus ama, Deus honra aqueles que são humildes, né? Não de falsa humildade, não é? Que às vezes a pessoa faz para aparecer, mas aquela verdadeira humildade, qualidade daquele que é humilde, sinônimo de simples, de modesto, desprovido de orgulho, de arrogância, né, de exibicionismo daquilo que ele é. Não precisa, irmão. Então, soberba é uma qualidade dos homens dos últimos tempos. A soberba muitas vezes não aparece assim muito fácil, mas as pessoas, por exemplo, que não querem saber de Deus, elas são super orgulhosas, super soberbas. Por quê? Se julgam que não precisam de Deus, não é? Os ateus são pessoas tão arrogantes, tão prepotentes na sua presunção, que acham, entendem que Deus não existe. Mas sabe o que é? É que eles não querem admitir que Deus existe. Porque para o ateu, o homem é que é o centro do mundo, é que é o centro do universo. O homem é que é o Deus, mas na verdade o diabo é que é o príncipe deste século. O Deus desse século na esfera humana, a maioria das pessoas do mundo, não é, tem o maligno como seu Deus. Eles não têm consciência disso, evidentemente, não é? Muita gente, religiões e mais religiões, as pessoas adorando os seus deuses, mas não sabem que foi essa ideia de outros deuses, irmãos, que os levaram a se afastar do Deus vivo e verdadeiro. Meu Deus do céu! Isso leva a uma presunção, uma ignorância tremenda, muitos por ignorância mesmo, e outros por soberba, por orgulho, né, maligno. Essa é a 4ª qualidade do homem nos tempos trabalhosos. A 5ª, blasfemos. Blasfemos vem de blasfêmia. Blasfemo é a qualidade daquele que blasfema. O que é blasfêmia, irmãos? Blasfêmia é insulto a Deus. É aquela pessoa blasfema que insulta a Deus, amaldiçoa Deus, pragueja contra Deus, não é? Diz coisa arrogante, agressiva, entendeu? Contra o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Marcos 3. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Vamos ver aqui o versículo 28 a 30. Já abriu aí? O Celino ainda não me deu a oportunidade de ver como está o auditório lendo a Bíblia, não é? Apelo mais uma vez. Marcos capítulo 3, versículo 28 a 30. A verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar
contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Tem espírito imundo. Ora, irmão, veja só. Blasfemar contra o Espírito Santo. Aqui diz que toda blasfêmia é perdoada, poderá ser perdoada, não é? Serão perdoados. Só é perdoado se pedir perdão. Uma pessoa blasfema contra Deus, diz uma coisa de maneira impensada, na loucura, no desespero, blasfema contra Deus, mas pede perdão. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, aqui diz, Jesus diz que não tem perdão. E você entendeu aqui o que é a blasfêmia com o Espírito Santo? É porque eles diziam que Jesus, ele curava os enfermos, fazia milagres pelo poder de Beelzebu. Beelzebu era o deus das moscas. Está entendendo? Então blasfemar contra o Espírito Santo é muito perigoso, porque é atribuir ao diabo aquilo que é feito em nome de Deus pelo Espírito Santo. Então no século XXI existe muito isso, né? Muito isso. Eu vi, por exemplo, o Facebook, não é? O Facebook e o WhatsApp tiraram do ar muitas páginas do Facebook, do WhatsApp, porque de pessoas que são, digamos, favoráveis, admiradoras do presidente Bolsonaro. O STF, através do ministro Alexandre de Moraes, que é o ditador número 1 agora do Brasil, né? O STF implantou a ditadura do judiciário. Então o STF mandou tirar do ar quase uma centena de páginas de pessoas que apoiam o presidente da República. Mas eu não vi, meus irmãos, até hoje, onde eu conheço as redes sociais, acesso ao Facebook, acesso ao WhatsApp, eu não vi o STF mandar tirar páginas de ateus que blasfemam contra Deus. Entendeu? Nunca vi. Já vi no Facebook ateu dizendo que Jesus era filho de uma prostituta, não é? Filho de um adúltero que adulterou com uma prostituta. Eu não vi. O STF nem está aí para isso. Não está. Viu? Já vi no STF alguém dizer que Jesus era gay, que Jesus era isso, etc. Não é? E desafiando Jesus de maneira blasfema. E dizendo palavras que eu não tenho condição de reproduzir aqui neste microfone, diante dessa transmissão. O STF não está preocupado com isso, não. Não está. Sabe o que é isso? Tempos trabalhosos. Viu? Tempos trabalhosos de homens blasfemos. Homens blasfemos, meus irmãos. Entendeu? Então que Deus nos guarde desse tipo de gente. Oremos para que Deus, eles não blasfemem contra o Espírito Santo, porque se blasfemar contra Deus, pode até ser o Deus o Pai ou o Filho, poderão até ser perdoados. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, mesmo que peça perdão, não tem perdão. Entendeu? A sexta qualidade, segundo o texto lido de 2 Timóteo capítulo 4, dos homens do século XXI, esses homens que não têm Deus na sua vida, desobedientes a pais e mães. Homens desobedientes a pais e mães. Eu pergunto a vocês, irmãos, será que tem esse tipo de gente? Você conhece algum tipo de pessoa por aí, na sua vizinhança, na sua família, na igreja mesmo,
que não obedece a pai e mãe? Conhece? Eu conheço. Eu conheço. Já notei vários casos, várias experiências de homens, de filhos e filhas, não é? Homens aqui quer dizer ser humano, que não honram seus pais e suas mães. Então, irmãos, eles são desobedientes a pais e mães. Há muitos filhos que não honram pais e mães. Mas olha, irmãos, quem faz isso não tem a bênção de Deus. Leia comigo o livro de Êxodo, capítulo 20. É o capítulo que trata dos 10 mandamentos. Vamos lá abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Êxodo, segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 20. Diz aqui a palavra do Senhor no 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí você vai comigo para Efésios, né? Você vai comigo para Efésios, capítulo 6. Diz assim, ó: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então está entendendo quais são as bênçãos decorrentes da honra ao pai e à mãe? Ó, primeiro, isso é justo. Isso é justo. É o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Prosperidade, viver bem na terra, viver muitos anos de vida na terra. Um certo menino viu o pastor da igreja com uma idade bem avançada, não é verdade? E aquele menino de 10 anos disse: mãe, o pastor é um homem bem idoso, não é? A mãe disse: é, meu filho, por que você está admirado? Ele disse: mãe, isso quer dizer que ele deve ter honrado muito seu pai e sua mãe. Então aquele menino de 10 anos, irmão, teve esse discernimento. Entendeu? Teve esse discernimento. E aquele pastor era idoso porque honrou seu pai e sua mãe. Eu acho que Deus tem me abençoado também na idade, os anos de vida, não é? Porque eu sempre honrei meu pai e minha mãe. José Martim de Lima e Milza Renovato de Lima estão na glória com o Senhor desde há muitos anos atrás. Mas eles não deixaram grande herança para os seus 9 filhos, não. Foram 10, mas morreu uma irmã. Entende, irmão? Eles deixaram só uma casa que, dividido pelos 9, não dá grande coisa. Não dá grande coisa. Mas o maior legado que o papai e mamãe nos deixaram foi a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso eles nos deixaram, a mim e a meus irmãos. Eu tenho um irmão que é afastado do Evangelho. Peço oração por ele. Outro estava afastado, mas veio aqui na minha casa e se reconciliou com Jesus. Tá certo? Graças a Deus. Então, essa qualidade aqui de homens desobedientes a pais e mães é uma coisa comum no século XXI. Desses dias trabalhosos, irmãos.
dias trabalhosos, são dias terríveis, dias de materialismo, né? Eu já disse nessa live as características filosóficas do mundo atual. Humanismo, quer dizer, o homem no centro, não é Deus, é o homem. Relativismo, nada é certo, nada é errado, não tem nada absoluto, tudo é relativo. O que é errado para mim não é errado para alguém, então cada um vive a sua verdade, né? Nada absoluto. Por isso que o mundo atual não quer saber da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, porque ela é absoluta. Ela tem princípios, ela tem mandamentos, ela tem estatutos absolutos. Cristo é a verdade absoluta. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele não disse é uma verdade, é a verdade. Essa verdade aí é absoluta. Entende, irmão? Então, esses homens desobedientes a pais e mães não valorizam esse princípio, esse mandamento da palavra de Deus. Essa é a sexta qualidade. A sétima qualidade: homens ingratos. Homens ingratos, irmãos. Homens ingratos. Você sabe o que quer dizer ingrato? É o oposto daquele que é grato, agradecido. Se você ler, por exemplo, Colossenses 3:15, vamos comigo lá. Colossenses, terá que voltar às páginas da Bíblia, não é? Aliás, avançar. Efésios, Colossenses 3:15. Diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Sede agradecidos. Um outro versículo diz: e tendo feito tudo, sede agradecidos. Quer dizer, porque os homens de hoje, não é? Na sua maioria, não quer dizer que são todos, mas na sua maioria, eles são ingratos, como diz aqui o apóstolo. É porque, amados, eles não se pautam em sua vida, em seu comportamento, em suas atitudes, pela palavra de Deus. Não. Eles seguiam pelo relativismo, pelo humanismo, pelo materialismo, pelo egoísmo, não é? Pelo egoísmo. Por isso são ingratos. É muito comum isso. Primeiramente, a maioria dos homens é ingrata a Deus. Os homens não são gratos a Deus. Sim, eles vivem para ganhar dinheiro, vivem para trabalhar, vivem para ter prazer, vivem para a política, vivem para tanta coisa. E enquanto tem saúde e capacidade para agir, para trabalhar, etc., nem dão a menor atenção para Deus. Nem sequer pensam em Deus. Só pensam neles mesmos. Esquece que Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, não é? Orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu, que faz com que o sol nasça para bons e maus, e a chuva para justos caia para justos e injustos. Deus é maravilhoso. É Deus quem dá a vida, é Deus quem dá a chuva, é Deus quem dá o nascer do sol, o pôr do sol, o ar que respiramos, mas o homem sem Deus, ele é ingrato, ele não agradece a Deus. Não é? Quando eu era militar, um colega meu veio conversar comigo, terceiro sargento,
Mas ele, não, e tal, vocês na igreja, você é um rapaz novo, como naquele tempo eu tinha meus 22 anos, já casado, não é? 23 anos, 24 anos já casado. E aquele colega veio conversar comigo, ele era solteiro. E achando que eu não devia, na minha idade, eu estar em igreja. Eu digo, rapaz, você crê em Deus? Ele disse, eu creio. E como é que você crê em Deus? Você agradece a Deus pelo que você é, pelo que você tem? Ele disse, como assim? Eu disse, você já agradeceu a Deus pela vida? Não. Agradeceu a Deus pelo corpo? Também não. Você já agradeceu a Deus pelo tempo? Não, também não. Agradeceu a Deus pela saúde? Ah, Elinaldo, eu não sou crente, nem penso nisso. Eu digo, olha, pois o crente fiel, ele agradece a Deus pela salvação da sua alma. Ele agradece a Deus, eu agora estou usando a minha linguagem, pelo batismo com o Espírito Santo, meus irmãos. Ele agradece a Deus pela paz. Ele agradece a Deus pela segurança. Ele agradece a Deus pela saúde. Ele agradece a Deus pela casa, pelo pão de cada dia, pelo deitar, pelo acordar, pelo despertar, não é verdade? Ele agradece a Deus pela roupa, ele agradece a Deus pela gravata, ele agradece a Deus pelo relógio, viu? Ele agradece a Deus pela cadeira, pelos móveis, pela casa, ele agradece a Deus pelos pais, pelos filhos, não é? Agradece a Deus, enfim, pelos irmãos em Cristo, pelos seus amigos, pela igreja, por tudo. O crente fiel agradece a Deus. Agradece a Deus pela visão, pela audição, pelo falar, pelo olfato, por tudo, enfim. Por ter saúde, não é verdade, irmão? Quanta gente gostaria de estar na casa do Senhor hoje, não pode. Porque está no hospital, porque está doente, ou estão com medo de vir para a casa do Senhor. Eu só espero que alguém não esteja acostumado, né? Ficar em casa na quarentena. Amanhã pode ir para a cama no hospital e depois ficar definitivamente em quarentena na sua casa. Eu não desejo isso para ninguém. Só estou dando um alerta que senti de Deus para dar. Crente que está adorando a quarentena, não quer ir para a igreja, só quer mesmo assistir online, e não são muitos não, viu, irmão? Os crentes que assistem online são muito poucos. Ou seja, a maioria nem vem para a igreja, nem assiste culto online. Agora, eu garanto a você uma coisa. Não deixe de assistir o WhatsApp, não deixe de assistir Facebook, acessar. Cuidado, Deus, tem uma balança. Tem uma balança, ele está pesando a todos nós. Deus disse para o rei Beltesazar, segundo Daniel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ô irmão, essa é uma sentença de Deus, é terrível. E disse para aquele rei orgulhoso que profanou os vasos da casa de Deus. Ele disse, teu reino acabou, teu reino termina aqui. Naquela noite, os medos e os persas invadiram a Babilônia e mataram aquele rei e dominaram tudo. Que Deus não nos pese e nos ache em faltas.